Primeiro, eu gostaria que você começasse se apresentando, dizendo seu nome, local e data de nascimento. Então, Desculpa, só um minuto, peraí. Muito importante aqui. Tá gravando, né? Só um minutinho que eu vou pedir para botar o cachorro aqui para acalmar eles. Fala, Mari. Foi. Eu tinha esquecido de colocar em destaque, mas agora já tá tudo ok já. Tá tudo certo. Mas agora tá ok já, eu vou desligar aqui o microfone de novo, tá certo? Acalma os cachorros, eu tô falando com eles. Acalma os cachorros aqui. Eu fui pedir a ele para acalmar os cachorros, ele começou a gritar. Eu falei, não grita, calma. Bom, gente, bom, edita essa parte aí depois, hein? Então, posso começar? Desafio do home office, né? Não se preocupa, não. Também estou aqui na correria. O que acontece? Chegou o rapaz para fazer um serviço para mim, eles não conhecem, aí estão latindo. Ah, estranhou, né? Aí eu pedi. Vamos lá. Eu vou repetir aqui a pergunta. Eu pedi para você se apresentar dizendo seu nome, local e data de nascimento. Tá bom. Primeiro, quero agradecer pelo convite de estar participando dessa pesquisa, porque eu acredito, sinceramente, que a faculdade ela está além dos muros e tem um acervo intelectual muito significante para a colaboração da nossa mudança social. Então, eu me disponibilizo sempre com pesquisa, porque através desses números, dessa amostragem, que a gente pode sinalizar e gritar por justiça social, que é o que a gente faz na rua, mas com números e baseado com estudos, eu acho que dá um respaldo para o nosso movimento, que já é tão perseguido e tão marginalizado. Então, a universidade como a PUC, como a UERJ, como universidades renomadas, ela dá esse suporte e dá vez e fala, não só para os estudantes, mas também para os ativistas. Já começa assim, porque meu nome é Patrícia Félix, vou fazer 50 anos, agora dia 20 de abril, sou da Vila Vintém, trabalho na área de direitos humanos desde os meus 16 anos, literalmente desde os 16 anos, comecei na minha comunidade, então já são 30 e poucos anos aí na ativa, e estou aqui para colaborar, o que vocês precisarem saber, e que a gente possa colaborar aí com essa missão aí da gente falar sobre a pandemia, sobre essa desigualdade social tão latente que a pandemia já trouxe, a gente já sabia que já existia, ela trouxe, mas a gente sabia que sempre foi existente. Patrícia, na sua apresentação, você falou que a sua comunidade de origem é Vila Vintém. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que você descreve a sua história com essa comunidade de origem. Então, na verdade, a minha família, minha mãe é de Santa Cruz, mas vem para cá muito pequena, com 8 anos, para a favela do Vintém. Ela e a minha família é uma das primeiras moradores, né? Meu avô era da Rede Ferroviária Federal. E a Zona Oeste, para vocês que conhecem, a via ferroviária do Rio de Janeiro, do município, ela divide, sabe? Ela divide. O lado da Avenida Brasil, a gente vai ter as favelas, a extrema pobreza, principalmente da Zona Oeste para cá. Do outro lado, a gente vai ter a classe, não é média, mas uma classe melhorada da Zona Oeste. Então, a gente tem esse divisor de água. Quem mora de um lado, quem mora no lado, literalmente, o lado A e o lado B. Que, na verdade, todo mundo sofre com a carência de
de todos os serviços, com todas as mazelas, mas a questão do respeito, de como você é visto sendo um morador de uma favela e sendo um morador de um bairro periférico, vizinho à favela, ainda grita muito, né? Então, a gente tem os nossos bairros, nós temos bairros que tem 4, 5 favelas. Se você for ver Copacabana, o que é Copacabana, o que é o Tabajara, a gente vê que tem essa diferença que divide. Então, essa linha imaginária é a Vila Vintém. E a minha relação com a Vila Vintém foi uma relação de muita aprendizagem com dores, muitas dores, né? Foram muitas dores que a gente vivenciou desde criança e ver esse desmonte do Estado, né? Quem é favelado, que nasce na ditadura militar, apesar que naquela época a gente não tinha muita noção, porque eu era muito nova, eu peguei o final da ditadura militar, mas a gente consegue perceber o quanto que esse desmonte e quanto essa democratização, onde que ela não direciona e não é que pune, mas que cobre, que essa reorganização. Aí a gente vai falar das Forças Armadas, da Polícia Militar, e como que essas pessoas migram para a política, elas saem do poder militar bélico, mas elas vão para a política. Hoje nós temos capitães, coronéis, que estão desde aquela época lá. Então, a Vila Vintém, ela acaba me dando essa formação de análise, uma coisa muito autêntica, muito autodidata, mas muito questionadora. Eu sou filha de 10 irmãos, né? Então, a gente sofreu isso na pele. Eu sou número 7, então, das minhas irmãs maiores, adolescentes, não poder ouvir o Chico Buarque, por exemplo, na vitrola, porque minha mãe tinha medo, ou elas se reunirem em casa com as amigas para escutar, sem minha mãe ver, aproveitar que minha mãe saiu. Então, essa questão da ditadura, por mais que as pessoas falam, e a gente tem que respeitar a memória, a gente tem que resgatar essa memória, mas dentro das favelas nós vivemos essa pressão muito grande, que pouco foi divulgado. Se a gente fosse fazer um levantamento das pessoas que sumiram dentro das comunidades naquela época, que não tinham participação política, que não eram envolvidas com a classe média, com o movimento, a gente posso te garantir que a gente triplicaria esse número, né? Mas a gente sempre foi estatística, então nossos corpos sempre foram matáveis. E a relação da Vila Vintém, de toda essa história, e aí depois quando você vê a questão do crescimento do tráfico de drogas, a questão da polícia militar renegociando, da questão das instituições governamentais, a gente conquistando algumas situações, tipo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas retrocedendo em algumas situações também, por falta dessa democratização, dessa organização do Estado a partir de uma ditadura militar. Eu a Vila Vintém, ela me dá essa base muito, muito, muito genuína, tá? Nada muito, posso falar, no olhar acadêmico, mas é muito genuína, porque a gente começa a perder as pessoas. A gente perde irmãos, a gente perde familiares, e a gente vê que a gente não tem inquérito civil, a gente não instaurados, a gente vê que as mortes não são divulgadas, não tem uma comoção social, as pessoas não têm o direito de reclamar pelos corpos dos seus entes. Então, isso tudo vai te ferramentando para você. Tem duas situações: você pode se acovardar e usar aquilo como trauma, ou você pode utilizar essa mesma situação para a luta. Eu acho que, no meu caso, eu usei para isso. Então, a Vila Vintém, ela ser favelada, eu falo para vocês hoje que é o impulso que eu tive e tenho, por isso que a gente tem que valorizar a favela. Verdade. Patrícia, com o que você trabalha e com o que você já trabalhou? Então, eu já trabalhei com muita coisa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, essa relação do trabalho, para a gente, e não é nem pela questão
que o trabalho fazia muito parte da cultura das famílias mais pobres, né? Os filhos, a prioridade não era estudar, a prioridade era trabalhar e ter um emprego. Se tivesse uma estabilidade, melhor ainda, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também, sempre foram... E minha mãe sempre teve essa questão de muita criança em casa. Nós éramos 10 filhos, mas a minha mãe sempre pegou o filho dos outros para tomar conta, cuidar, ajudar as mães da comunidade, mesmo sem saber, fazendo aquilo de forma bem original, bem solidária, sem saber que estava fazendo um trabalho social e de apoio. Então, com isso, a gente tinha algumas dificuldades, não dificuldades como outras famílias que ela ajudava, mas não dava. Quer dizer, 10 filhos, mais sobrinhos, mas era um papo de pelo menos 20 crianças dentro de casa. Como que alimenta isso? Não tinha dinheiro. Então, na verdade, minha mãe fazia de tudo. Então, era feirante, meu pai era na marinha mercante, ela fazia faxina, ela trabalhava e a gente acabava ajudando. E eu sempre fui muito solidária à minha mãe. Então, assim, tipo, com 5 anos, eu já queria com a minha mãe. Então, a mãe fazia cocada, eu ia para a feira, eu fui feirante com a minha mãe, dos 5 até os 10. Só que ela percebeu que eu comecei a desenvolver e uma amiga dela foi falar certo dia que era para ter cuidado, né? Porque tinha muita maldade, questão da pedofilia. Na época não se falava pedofilia, falava tarados e tal. E aí ela ficou com medo e me tirou. Mas aí não demorou muito, eu comecei a trabalhar em outros setores de faxineira, arrumadeira e fui empregada doméstica, né? Durante um tempo da minha vida, até meus 18 anos eu fui empregada doméstica. Minha mãe também foi empregada doméstica, minhas tias foram empregadas domésticas, minhas irmãs foram empregadas domésticas, mas a partir dali, como eu sempre estava envolvida com trabalho social e sempre queria ver mais, entender mais o porquê que eu era empregada doméstica, não que eu adorava meu trabalho, eu adorava minhas situações, mas eu queria estudar e eu sempre estava indo e voltando nessas idas e vindas, né? Até que me casei com 19 anos, tive filho com 20, 21, e eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como educadora social. Trabalhei na São Martim durante quase uma década, fui educadora social nos anos 80 para os anos 90, né? E aí começou a minha militância com a questão dos direitos humanos, com foco, a princípio, com meninos e meninas de rua, que na época a gente falava, a gente tinha movimento, né? Hoje a gente fala crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Que bom, porque rua não para em ninguém, né? A criança na rua é falta de política de Estado e conformismo da sociedade. Então, trabalhei como educadora social, e aí dali me especializei em pedagogia, depois fui fazer psicopedagogia. Hoje sou advogada, me formei em 2018, mas sempre procurando essas formações para colaboração da minha comunidade. Quando eu falo da minha comunidade, são dos meus, da favela, das periferias, das mulheres, principalmente mulheres negras, porque aí você, nesse contexto de ser mulher, ser negra, ser favelada, e está ocupando espaços que determinantemente não são meus ou não foram planejados para mim, a gente se autoavaliar o tempo todo, né? A questão do empoderamento. Né? Não é só pelo cabelo, mas é o cabelo também, não é só pelo vestimento, não é só pelo palavreado, mas é por todo espaço que você tem que estar ali, você tem que estar batalhando. E aí eu fui fazer direito pela questão jurídica mesmo, não idealizando-se a Pikachu Fly dos jurídicos, ganhar milhões, mas sim para dar suporte e assessoria para as mulheres, para as crianças. E hoje eu estou conselheira tutelar da Zona Sul, fui eleita em 2019. Foi até muito interessante, porque eu entrei para me candidatar,
me candidatar, eu já estava trabalhando em outras situações, eu estava tranquila até. Mas eu entrei quando eu vi a polarização da política, né, do que o Conselho Tutelar tinha se transformado, do balcão de emprego, do fundamentalismo religioso está muito presente, da questão da doutrinação. E aí foi legal que com esse movimento que eu fiz e me candidatar, a gente conseguiu fazer uma eleição muito bonita, né, no Rio de Janeiro, onde eu saí com a votação histórica, né, do Brasil. Eu nunca havia tido um conselheiro tutelar com tantos votos, quase 5.000 votos. E não só eu, mas a gente, a partir desse movimento que começou por uma insatisfação de luta mesmo, eu não falo pessoal, eu falo de luta, quando a gente conseguiu mobilizar, e tipo assim, vamos ver porque não está mais, e falando com nossos pares, falando com os nossos. Então, hoje eu estou conselheira tutelar, mas faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, faço parte do Instituto do IBPEA, que são pequenos escritórios de advocacia, coordeno e sou fundadora de uma instituição dentro da Vila do Vintém, que a gente está lá desde 2001, fundamos em 2001, mas existimos desde 95, faço parte de alguns grupos feministas. Então, assim, trabalho hoje, eu estou conselheira tutelar, mas atuo em várias frentes aí. É muito legal a trajetória, a sua história. Eu lembro da eleição do Conselho Tutelar e realmente foi um momento bem complicado na época, então foi muito importante ter essa sua participação. Patrícia, nesse contexto de pandemia, quais foram as iniciativas que você criou, que você participou, quando surgiu a pandemia e falou, e agora, né? O que a gente faz pela nossa comunidade? Então, a primeira coisa que a gente como a gente faz parte de vários grupos, as pessoas, a primeira atitude das pessoas é se proteger, e não estão errados, tá? Só que quando a gente nasce numa favela, a gente nasce predestinado a não viver, né? Quando a gente é negado o acesso à saúde, quando a nossa mãe, lá na hora do parto, é negligenciada, né? Com a violência obstétrica, a gente já nasce predestinado a não viver. Então, o fato de você ser uma mulher de 50 anos, ativista desde os 16, significa que teve muita resistência. Então, por mais que a gente tenha medo da contaminação e de morrer, eu tenho medo de morrer, sinceramente, mas eu tenho mais medo de não cumprir a minha missão social, que eu acho que todos nós temos. Isso é constitucional, né? Então, eu tenho mais medo de passar esse meu período de vida sem poder fazer nada para ninguém, sem poder lutar. Então, talvez isso me encoraje. Então, a primeira atitude que eu acho que eu tive foi de tentar falar isso para os meus pares, de encorajá-los, porque muita gente ficou muito assustada, e é para ficar assustada, né? Então, a gente teve que encorajar e tentar ressignificar o que era solidariedade, o que é caridade. Porque a caridade você faz quando você está numa situação de confortável, abraçar um pobre, né? E a caridade, eu acho ela muito perigosa, porque você sempre, você está em cima e o outro está embaixo. A solidariedade, para mim, ela traz uma equidade. A solidariedade, eu sou solidária a você e você é solidária a mim. Eu te ofereço algo e você recebe e me oferece algo também. Então, é muito difícil, até no processo de pessoas de esquerdas, progressistas, a gente vê isso, né? E eu entendo que isso é estrutural, mas eu não posso me proteger quando eu tenho pessoas sem auxílio emergencial. Eu queria que todos estivessem dentro de casa, né, com alguns países que a gente vê, né, que as pessoas estão cumprindo. Eu queria de fato, desejaria de fato. Mas quando você vive num país de desigualdade, e não é diferente isso, e quando eu vi que a pandemia, quando ela veio em dezembro, eu falei, caramba,
Ah, não tem classe social. Tem classe social, sim, porque quem tem acesso aos melhores serviços, não vou falar que o vírus não vai morrer pelo vírus, vai morrer. Mas quem não tem acesso vai morrer duas vezes, pelo vírus e pela negligência. Que o vírus também é negligência quando não tem vacina, quando não tem medidas protetivas. Mas, independente disso, isso afeta todo mundo. Mas a negligência que a gente sofre, a gente já sofria. Então, foi uma das primeiras atitudes minhas na pandemia, foi divulgar isso. Mostrar que a desigualdade, ela sempre existiu. Nós sempre trabalhamos. Eu já fui chamada de professora de bandido muitas vezes, quando eu trabalhava coordenando projetos educacionais dentro da minha comunidade. Eu já fui chamada de tantas coisas porque estava lutando. Então, eu já sabia que isso aconteceria. Então, na verdade, ninguém está protegido. Ninguém está protegido. Então, uma das primeiras atitudes foi essa. Depois, nós começamos a fazer algumas atividades. Eu, como sou coordenadora da Rede Emancipa de Educação Popular, que é um pré-vestibular comunitário, que nós também tivemos que nos adequar, né? Nós começamos, porque a gente trabalha dentro dos territórios, das comunidades. Nós começamos a fazer uma campanha do próprio Emancipa. Foi o primeiro movimento que nós fizemos. E aí nós conseguimos atender, a princípio, as famílias que estavam cadastradas, mas foi uma coisa que depois a gente viu que a gente tinha que ir além. E não era só a cesta básica, mas a questão também do kit de higiene. Naquela época, no começo da pandemia, não tinha álcool em gel, as pessoas não tinham água, não tinham sabão para lavar a mão. Todo mundo falava, tem que lavar a mão, muito legal a campanha da Globo, mas as pessoas sem água. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer, eu comecei a fazer com alguns grupos que eu fazia parte, era esse levantamento. Segunda coisa, que a primeira foi conscientizar as pessoas que essa autoproteção não era autoproteção. E era mais covardia, medo e estar apavorado pela situação da pandemia, né? Que a gente nunca é autoproteção. Se eu estou na minha casa, não tô, e minha mãe está na favela, eu não estou. Não estou protegida, os meus não estão protegidos. E aí, depois nós começamos a fazer uma ação, então nós atendemos mais de 1.800 famílias. Isso foi no começo. Nós conseguimos levantar uma quantia bem significativa. E a primeira coisa que nós fizemos, quando todo mundo estava doando cesta básica, a gente estava doando material de higiene e limpeza. Sabão para lavar roupa, água sanitária para desinfetar, o álcool, o próprio álcool gel, que estava muito caro na época, não tinha. Então, nós fizemos essa atividade, que eu achei que foi muito interessante e auxiliou. E tinha muitos grupos fazendo muitas coisas, então a gente acabou juntando com outros grupos, né? Material de limpeza, de higiene, com o pessoal que dava o frango, com o pessoal que dava o gás. Só que aconteceu o seguinte, na época do ano passado, no começo da pandemia, nós tivemos muita questão também, porque era um ano político, era um ano eleitoral. Inclusive, eu vim candidata também. Então, o cuidado que eu tive, Patrícia, tive, era para não associar a imagem da Patrícia, pré-candidata, que lógico eu já sabia que ia haver candidata, com a questão da assistência à pandemia. Tanto é que, se você vai ver nas minhas redes, eu falo muito pouco, o grupo aparece mais do que eu, para ter esse cuidado. Então, a primeira coisa, e eu sabia que passar as eleições, ali ia acontecer exatamente o que aconteceu agora. As doações iam cair. Por dois motivos. Porque as pessoas iriam ficar também empobrecidas, então quem estava podendo doar alguma coisa ia empobrecer, mais desemprego e tal. E por alguns grupos tendenciosos à eleição, à reeleição, desistirem, porque o propósito não era a questão da solidariedade ali, da assistência, o propósito era a eleição, né? Então, eu sabia que ia acontecer isso, e a gente, no nosso grupo, a gente sempre esteve juntos com isso. Então, foi a questão da Emancipa. Eu estou desde março do ano passado, junto com um grupo de mulheres, então nós já atendemos algumas mulheres, não só pelo Conselho Tutelar, mas também pela comissão, mas também pelos grupos das comunidades,
auxiliando juridicamente. Nós temos muitos órfãos da Covid, crianças que perderam pai, que as mães moravam, eram em um estado, que estão correndo atrás de pensão. Então, assim, toda essa parte jurídica, eu tenho atuado diretamente com essas mulheres. E sem contar com a questão das campanhas, né? Campanhas contra o feminicídio, auxílio a funerais, a gente faz de tudo. Não só a questão de estar ali nas medidas mais emergentes, da questão da distribuição de itens de higiene e limpeza, ou de alimentos, ou de vestimentos, mas também na questão jurídica, que eu acho que é tão importante quanto. Né? Então, eu estou atuando muito, agora mesmo eu vou atender um condomínio que tem quase 300 famílias que eles estão sendo despejados pela milícia. Então, eu vou estar ali como advogada. Né? Então, é uma forma para tentar ver com eles uma ação em conjunto de Zucapi, porque eles já são moradores lá, alguns são moradores de mais de 20 anos, aqui em Bangu. Então, assim, eu estou auxiliando as pessoas de toda a instrução e formação que eu obtive nessa caminhada, nessa trajetória. Eu acho não, tenho certeza, que ela está sendo muito importante para o auxílio técnico e jurídico dessas famílias, mas também da assistência. Né? Então, a gente já reativamos a campanha do Emancipa, a campanha solidária. Eu tenho uma ONG em Padre Miguel, na Vila Vintém, onde a gente cede também os espaços para outros grupos para darem apoio, porque tem muitos grupos que não têm lugar para fazerem esse apoio. Na favela, a gente tem muita informalidade. Então, às vezes, junta um grupo de 10 pessoas, Patrícia, eu preciso de uma cozinha. Então, vamos lá, a gente abre a cozinha, a gente faz as quentinhas, a gente faz a comida, entendeu? E a gente bota essa galera na rua. Então, hoje a gente tem um polo também na Vila Vintém que serve como apoio para essas pessoas que estão fazendo essas ações. Então, assim, a gente não está parando. Né? E fora o Conselho Tutelar, trabalhando em plantões, saí do plantão agora 48 horas, mas a gente está trabalhando muito e tentando, na medida do possível, cuidar da nossa saúde, mas não da autopreservação, cuidando da nossa saúde como pode, como qualquer trabalhador hoje que está pegando o BRT lotado, a gente também tem que estar na rua denunciando, porque se a gente não estiver na rua, hoje, as pessoas não sabem de onde que o tiro vem, entendeu? Tem muita gente dentro das comunidades que elas não sabem de onde que está vindo o tiro. É isso. Patrícia, dentro dessas inúmeras iniciativas que você tem se dedicado nesse contexto de pandemia, você acredita que o que você precisaria para poder melhorar alguma delas? O que seria preciso? A gente precisa muito da participação da sociedade. A gente precisa muito. A nossa dificuldade principal é a questão da mobilização social. Né? A gente até consegue fazer com um determinado grupo, mas a gente não passa. Né? Então, e aí, quando a gente fala mobilização social, não é mobilização social só de doar o dinheiro, ou só de estar ali presente distribuindo. É uma mobilização social que esteja lá cobrando, não nas ruas, mas nas redes, cobrando. Porque hoje, quando a gente vai analisar, a gente vê uma polarização, mas também a gente vê uma histeria, né? Para você ter ideia, eu fui no posto esses dias para fazer o exame, eu fui fazer, de vez em quando eu estou com sintoma e faço, já me contaminei uma vez. E aí eu vi as pessoas falando da pobreza, com muita pena das crianças que estão com fome, mas ao mesmo tempo falando, mas vocês viram lá na fila, tinha uma mulher com 22 anos grávida e com mais 3. E aí eu fico assim, cara, essa mobilização, ela não pode ser de caridade, tem que ser uma mobilização social de verdade, onde que as pessoas elas se sintam responsáveis uma pelas outras. O coletivo funciona assim, sem essa disputa, né? Sem essa disputa de narrativa, sem essa disputa de... E aí a gente é taxado, aí tem um lado que é taxado como mimizento,
tem um lado que é taxado como gado, e no final, quando você vai ver, é o mesmo grupo, sabe? São grupos de famílias, são grupos de amigos, são pessoas que moram na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua, que não é uma coisa de um lado e do outro, como a linha do trem. Por isso que eu voltei à linha do trem. A linha do trem sempre foi um divisor de política de Estado, de um lado e do outro. Agora não está vendo, juntou. Então, juntou nessa polarização. Tem um lado que a gente não está conseguindo dialogar, né? Então, hoje a gente não pode ainda ter pessoas que estão aglomerando porque querem estar numa festa, estão aglomerando porque querem estar numa academia, sabe? Estão aglomerando porque são egoístas. Não é aquela galera que está no BRT pegando o trem lotado, sabe? Então, assim, a gente precisa dessa mobilização social, até mesmo para tocar o patrão, sabe? Então, quando a gente tem essa mobilização, e aí eu estou te falando, eu posso falar mil coisas de estrutura, eu posso falar de dinheiro, eu posso falar que a gente tem que ter mais alimento que as pessoas não estão dando, mas as pessoas elas podem dar 10 quilos de arroz, mas se ela não tiver um olhar de mobilização e sentir e se ver como protagonista, que ela pode mudar aquela situação, esse individualismo que a gente está levando, que a nossa sociedade está indo, ela é cruel, né? Eu lembro que eu sempre falava assim, o povo brasileiro é um povo feliz, o povo brasileiro é um povo sorridente, o povo brasileiro é um povo bom. O meu povo brasileiro que eu conheci não era esse povo que faz arminha, que dá tiro na cabeça de criança e apoia um governador que dá tiro na cabeça de criança. Em qualquer lugar do mundo, esses caras estariam presos pela barbaridade que eles falam. Mas isso ocorre porque tem pessoas que batem palma, tem pessoas que não estão mobilizadas, tem pessoas que estão perdendo parentes de Covid e estão do lado deles. Então, eu classifico isso como uma histeria social, onde que a gente grita, tipo a Mafalda, sabe? Quando ela abre o bocão e dá aquela boca enorme que grita para ouvir, e é tão cansativo isso. E o outro lado, ele bota um tapão no ouvido e ele não quer ouvir. E também quando tem o outro lado, que aí a gente vai falar do outro lado, eu não estou falando só do meu lado, que também quando chega para mim, eu não consigo falar, eu não consigo dialogar. Isso tudo que perde ao povo. Porque dá abertura para as políticas públicas genocidas que a gente está tendo. Eu vou falar de uma forma bem ampla, porque se a gente ficar na questão do pequeno, o que falta para mim é dinheiro. O que falta para mim é dinheiro, mas antes do dinheiro, o que falta para mim é a política pública. Porque se a gente tem política pública, a gente não estaria passando por isso. E a gente só vai conseguir isso através da mobilização social. Então, se eu tivesse que falar o que me falta é essa mobilização. Porque eu não quero ficar como um mártir, eu não quero que as pessoas me vejam e falem, que bom, ela é tão... Não, eu sou boazinha ao caralho. Eu não queria estar fazendo isso. Sabe? Eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria estar me especializando em algumas coisas. Eu não queria, no meio de uma pandemia, estar servindo quentinha no meio da rua. Tá fazendo enterro de feminicídio de um homem que mata uma mãe com 4 filhos, na favela que eu nasci, na Vila do Vintém. E eu que tenho que fazer esse enterro, e eu que tenho que encaminhar essa mãe para o juiz, e eu que tenho que pedir essa pensão. Cacete, eu estou fazendo isso por falta de política pública. Então, eu não tenho política pública, eu não tenho mobilização social. Tem grupos que estão mobilizando cada um para um lado. A gente tem que pensar nisso. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu muito bem, Beatriz. A gente chega no ponto final da entrevista e eu queria te perguntar se tem alguma coisa que, por acaso, eu não tenha perguntado e que você gostaria de deixar nesse relato. Quero sim. Eu achei que você poderia... Eu acho assim, na favela hoje, a gente vive muita informalidade, né? Então, hoje, nós temos vários editais, nós temos iniciativas maravilhosas, até defendidas pelos nossos parlamentares, que
quando eu falo nossos parlamentares que estão na linha progressista, né, que não são fundamentalistas religiosos. Eu vou falar de democratas, tá? Porque tem pessoas que não acreditam na instituição, infelizmente, na Constituição, infelizmente, eu não posso falar que esse cara acredita na democracia. Então, eu vejo muita iniciativa, tipo, editais, e eu quero falar isso para a universidade mesmo. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que elaborar uma forma da gente continuar incentivando esses grupos, para além da pandemia, porque esses grupos sempre existiram. Quando eu falo da minha história, lá da minha mãe, que ela tomava conta de todos os filhos das vizinhas, que eram mães solteiras, que eram abandonadas pelos maridos, que minha mãe estava lá com essas famílias. Às vezes eu ficava até meio bolada com ela, porque ela se comprometia e quem tomava conta da criança muitas vezes era a gente, que eram as filhas maiores, sabe? Então, ela trabalhava, ela dava o suporte ao meu pai, mas era a gente que ficava ali no dia a dia. A gente também deixou de ser criança para cuidar da criança dos outros, por uma iniciativa dela. Então, eu acho que a gente tem que propor políticas públicas que a gente incentive esses grupos. Tenta dar uma formalização para esses grupos, sem engessá-los, né? Porque hoje, quando a gente vai fazer fazer uma ONG, igual eu tenho uma ONG fundada, a gente tem muita dificuldade, porque a gente não tem um apoio jurídico, a gente não tem um apoio contábil. As pessoas fundam uma organização, depois ficam com seus nomes comprometidos, às vezes porque não sabem fazer uma declaração de imposto de renda. Então, as pessoas ficam muito à mercê do improvismo. E quando tem editais, quando tem, inclusive das universidades, as pessoas procuram as ONGs que já estão organizadas, sabe? Então, assim, Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? O que é que eu estou mudando com isso? Sabe? Então, acho que a gente, além da pandemia, mais falando da pandemia, esses grupos mostraram que eles sabem fazer. Eles sabem fazer economia solidária quando eles pegam, arrecadam dinheiro e eles utilizam a compra no mercadinho da favela para o mercadinho não fechar, para aquelas 10 pessoas que moram na favela, que são empregados daquele mercadinho. Eu vi acontecer isso. E as pessoas não são economistas. Então, elas sabem fazer a economia criativa. Porque a favela entende que o dinheiro, que o Crivella falou, que o pessoal comprava cachaça e cigarro, mesmo aquela cachaça, aquele cigarro, ela gera emprego, ela gera economia, ela gera imposto. Então, quando o governo investe, quando nós investimos em editais que promovem qualquer renda, qualquer entrada dentro daquela comunidade, aquilo ali vai gerar. E é uma economia lucrativa, porque é uma cadeia. Então, assim, eu falaria para as universidades darem mais suporte e apoio para esses grupos informais, né? Porque agora nós vamos ter o edital da Fiocruz e foi a indagação que eu fiz para eles. A gente sabe que de 100 ações que estão fazendo em grupo, 1 ou 2 ou 3 são formalizados. A maioria não são. Como que a gente pode fazer essa formalização? Quem atesta a veracidade desse grupo é a própria comunidade. Então, acho que a gente tem que ouvir a comunidade, né? Para esses editais, para essas formulações de iniciativa, né? E para a universidade também estar junto com essa galera. Eu sei que a PUC está muito próximo da Rocinha, mas a PUC tem que estar próximo da favela do Aço. A gente tem que sair dessa esfera das favelas da Zona Sul, que também são diversificados, porque o acesso do favelado da Rocinha, você é da Rocinha, David, se você sabe disso, que a tua bagagem cultural, por você morar na Rocinha, intelectual, vamos dizer assim, que cultural todos nós, mas intelectual, você sabe que o acesso é muito diferenciado do cara que está na favela do Aço, do cara que está na Vintém. Nós não temos uma universidade pública. Nós temos a UESO, aqui em Campo Grande, mas que não absorve, não é divulgada. Mas nós temos a Rural, que fica muito longe,
que é mais na Baixada do que no Rio, mas a Zona Oeste carece, a Baixada carece. Então, nós precisamos que as instituições cheguem e dialoguem com essa população, através dessas lideranças, que essas lideranças são importantes, são imprescindíveis, como eu sou, e como tem tantas como eu. Tem tantas, tem várias Patrícias por aí. É isso.